Palavra de Deus para nós hoje. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Começando a leitura com o verso de número 5. Palavra de Deus para nós hoje. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, iniciando a leitura no verso de número 5. 1 Pedro, capítulo de número 5, começando com o verso de número 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos, aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele no seu tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um tempo, por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus, obrigado pela Tua palavra, viva, santa, poderosa, que tem o poder de fazer santos e nos dar herança em Cristo Jesus. Te adoramos e Te glorificamos pela bênção que temos de tê-la em nossas mãos. Palavra viva, vinda no Seu Santo Espírito, iluminando os nossos corações com a verdade, e nos dando uma caminhada segura aqui na terra como povo Teu. Obrigado por essa grande alegria que temos de abri-la, meditar nela. Obrigado porque diante de todas as lutas, assim como nos orienta a Tua palavra, temos um Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Podemos estar plenamente confiantes nessa direção impossível de sairmos dela, Senhor, de não chegarmos aonde o Senhor tem designado para nós como povo Teu, como igreja Tua. Assim, Senhor Deus, essa verdade entre em nosso coração, diante de todas as lutas, dos sofrimentos e das aflições que possivelmente viemos passar aqui na terra. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. O Deus da esperança, queridos, o Deus da esperança é o Deus que nos dá toda a condição para que nós possamos passar pelos sofrimentos e aflições que possivelmente venhamos a ter que passar aqui na terra. O Deus da esperança é o Deus que separa em Cristo Jesus um povo escolhido para estar eternamente com Ele na glória. E essa é uma firme convicção que todos nós temos, senão não estaríamos aqui hoje, nesta casa, prestando culto a este Deus. O Deus da esperança é o Deus que ressuscita mortos. O Deus da esperança é o Deus que nos dá condições de vida, enquanto Ele disser viva. É Ele quem traz-nos a vida e Ele que nos dá a vida eterna. E para a vida eterna todos nós iremos. Com certeza, queridos, nós temos lutos, temos sofrimentos aqui na terra, mas o Deus da esperança nos concede a possibilidade de vivermos na Sua presença, mesmo diante de todos os sofrimentos. Essa é uma grande verdade que nós vamos colher hoje na Sua palavra. O seu coração está à mercê da sua pecaminosidade. E sempre tenderemos a sofrer sobremaneira
sem sabermos que Deus está nos assistindo em nossa fraqueza. O sofrimento que temos que passar não é maior do que a presença de Deus em nossa caminhada. Queridos, essa é uma máxima para nós como igreja do Senhor. Ainda que venhamos a sofrer, passaremos por esta vida e glorificaremos a Deus. O texto que nós lemos, carta de 1 Pedro, é uma carta que nos aponta para um povo ali, mais ou menos no meio do cânon, 45, 95, ela está no 64. Uma carta que também caminha junto com Tito, e é um tempo de perseguição. A igreja agora é a vilã da história. E aonde houver cristão, esse cristão deve morrer. Essas igrejas que recebem a carta de Pedro estão sendo perseguidas. E muitos estão morrendo por causa do evangelho. Você saber que aonde você vai e o que você fizer, se descobrirem que você é cristão, você tem a grande possibilidade de morrer. Isso não te assusta? Isso assusta qualquer um de nós, porque perder a vida nessa terra é perder a etapa que Deus nos deu para vivermos isso aqui em carne. Mas muitos cristãos estão morrendo por causa de serem cristãos. E essa conotação não está posta somente no mundo antigo, somente no mundo bíblico, queridos. Muitos, nesta hora, estão morrendo pelo mundo porque são cristãos. Igrejas estão sendo destruídas porque professam a fé cristã. E massacres estão sendo feitos simplesmente porque tem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Pelo mundo está espalhados muitos mártires por causa do Evangelho. Missionários estão perdendo a sua vida porque estão pregando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A nós não é diferente. Há um período pós-cristão na nossa realidade. E o cristianismo hoje não é tão bem aceito como era em tempos passados. O fato de você ter saído da sua casa e vindo para essa igreja hoje, o discrimina na nossa sociedade brasileira. Algumas pessoas, olha, eles são cristãos. A sociedade de primeiro mundo, aquele que andasse com a palavra não é bem quisto no tempo presente. Nós somos uma má influência para os nossos filhos no antigo mundo. Na Europa, muitos são discriminados porque estão indo para as igrejas. E muitas das igrejas que estiveram fundando o movimento reformado, hoje estão fechando as suas portas. De cada 3 igrejas, 2 fecharam a porta, e essas 3 igrejas se reúnem em uma só. Então o tempo não é tão receptivo como muitos querem dizer. Então, ser cristão no tempo presente, na leitura de Pedro, é para aprender a sofrer pelo nome de Cristo. E o que você fizer, e quando você fizer, faça com sabedoria, faça com discernimento. O texto de 1 Pedro tem uma máxima, que está no capítulo 2, verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
E isso não nos aponta para o Antigo Testamento, mas isso deve ser lido assim: vós, porém, sois raça eleita em Cristo, sacerdócio real em Cristo, nação santa em Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus em Cristo. Ele não nos joga na antiga aliança, mas ele nos traz para a única razão da existência do povo de Deus, que é glorificar a Deus mediante Cristo Jesus, nosso Salvador. Então aprendemos que estes somos nós. Estes são a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas esta maravilhosa luz que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos comunica, essa maravilhosa luz pode nos levar ao sofrimento. Não simplesmente passarmos pela vida, mas aprendermos o que é sofrer pelo nome de Cristo Jesus. A facilidade e a bênção de estarmos salvos em Cristo Jesus não é para nos livrar dos sofrimentos, mas para sabermos que dentro dos sofrimentos Ele estará conosco. E o paradoxo da cruz já aponta para nós quão difícil é caminharmos com Cristo Jesus. Jesus foi à cruz e conquistou, resgatou a possibilidade de termos nova vida. Nos deu direção, morreu por nós, ressuscitou, está à direita de Deus intercedendo por nós. Mas a cruz quer nos dizer alguma coisa. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Não é aquele que não tomar as minhas glórias e me seguir, mas é aquele que não tomar a sua cruz, não pode me seguir. E a identidade da cruz, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é salvação. Entendem o paradoxo da cruz dentro de uma leitura sem o Espírito Santo? É um absurdo, é uma coisa muito louca. Estarmos em Cristo e falarmos, já não sou eu quem vive, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Portanto, o texto vai nos apontar a uma direção para vivermos o Deus da esperança até chegarmos na consumação, na glória. Em primeiro lugar, queridos, diante de Deus, verso de número 6, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Diante de Deus, queridos, esse Deus tem uma poderosa mão. Ele controla toda a história. Ele tem todo o desígnio. Ele sabe exatamente o que ele deve fazer e como fazer para a sua única glória. Mas aquele que se exalta diante de Deus será humilhado. Mas aquele que se humilha alcança a graça de Deus. E não há nenhum ambiente melhor do que estarmos no ambiente da graça divina. Para tal é necessário que eu saiba exatamente o meu lugar, que eu saiba exatamente o que Deus tem para mim. E para isso é necessário que nós nos identifiquemos com Cristo, sejamos mansos e humildes, e aprendamos com Jesus. E esta não é uma característica natural do homem, pois a natureza
a natureza humana pecaminosa tende ao orgulho. Basta dar um tijolinho, pode ser pequenininho, subiu do tijolo, está fazendo discurso. Não é capaz de se humilhar na presença de Deus, mas dizer: Senhor, deixa comigo que agora eu vou fazer o show. Queridos, isso não é dado somente ao homem sem Cristo, mas o homem com Cristo também gosta de fazer um showzinho. Gosta de aparecer um pouquinho. Deixa eu aparecer só 1%. É suficiente para mim. Mas a glória de Deus não é dividida com ninguém. Não há 1% para nós. A glória é toda de Deus. E somente de Deus. Quando nós perdermos esta capacidade de darmos 100% toda a glória a Deus, diz o texto, Deus resiste àqueles que andam em soberba. É difícil, complicado, mas precisamos, diante de Deus, nos humilhar, bater em nosso peito: sou pecador. E essa palavra vai nos acompanhar até a porta da glória. A difícil tarefa de ser pastor não está no fato de termos que estudar. Estudar é muito bom, é muito gostoso. Adquirir conhecimento é maravilhoso. Nos dedicarmos a conhecer a palavra de Deus não tem nada mais saboroso para fazermos aqui na terra. É muito bom. Visitar, melhor ainda, né? Come-se de tudo, é uma beleza. Tem de tudo na casa dos irmãos. Não, brincadeira, irmãos, não sou tão comilão assim. Mas é bom estar com aquelas pessoas que estão junto conosco na comunidade. E pastor que é pastor visita. Se não visita, não é pastor. É um bom acadêmico, é um bom teólogo, mas se ele não vai na sua casa, ele não é pastor. Se ele não deseja ir na sua casa, aí é outra história, precisa ser convidado, né? Mas se ele não chega na sua casa, se ele não está disposto a ir até você, numa sociedade individualista, ele não é pastor. Mas o mais difícil do ministério pastoral, na leitura da carta de Pedro, é você ter que administrar as vaidades. Não existe nada mais complicado para a vida de um pastor que ter que administrar as vaidades da igreja, bem como as suas vontades e as dele mesmo. Você administrar aquilo que não tem o crivo do Espírito Santo de Deus, estando na casa de Deus, é algo extremamente complicado, porque a referência para administrar isso não é a presença do Espírito Santo, mas é a ausência do Espírito Santo. Administrar a vaidade de terceiros, sem que o Espírito Santo esteja agindo, sem que aquela manifestação seja uma manifestação de Deus na vida daquela pessoa. E na minha própria vida, é algo extremamente complicado. Um seminarista que esteve comigo durante algum tempo falou: pastor, eu quero fazer tudo no ministério, menos administrar a vaidade da congregação. Eu falei: cara, você não vai ser pastor. Você vai ser qualquer outra coisa, menos pastor. Porque um pastor, o primeiro passo para o seu ministério é olhar com amor a sua congregação, mesmo que a manifestação seja uma manifestação vaidosa, e amar aquele que carece de amor. Amar os humildes é muito fácil. Você ter um coração humilde na sua frente, você ama fácil. Mas quando você tem que alguém humilde, que está junto de você sempre, disposto a te servir, é muito fácil, querido.
Amar o vaidoso, o orgulhoso, é complicado, mas é o que mais precisa. O humilde sabe a sua posição, ele sabe onde ele está em Cristo. O problema é quando nós temos que lidar com o soberbo e com o vaidoso, porque este é alvo necessário de uma atuação da igreja, dos seus irmãos, para que ele se volte a Cristo e se humilhe diante de Deus. Segundo lugar, diante do mundo, verso de número 8, diante do mundo, sede sóbrios e vigilantes, sobriedade e vigilância. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Diante de Deus, humildade. Diante do mundo, sobriedade e vigilância. Preste bem atenção, queridos. Existe sim uma manifestação do mal ao nosso redor. Isso carece de oração, de súplica, de clamor. É preciso você transformar isso em oração, mas com sobriedade. Você tem que saber exatamente o que está acontecendo. Discernimento, capacidade de fazer a leitura certa daquilo que é a manifestação do mal neste mundo a qual estamos participando. O diabo, ele é o vosso adversário. Ele quer fazer o que com você? Judiar de você? Não. Ele não vai judiar de você. O sofrimento não é o sofrimento do caminho do mal. O sofrimento aqui é fazer com que você, de alguma forma, faça alguma coisa que não glorifique a Deus. Satanás não precisa fazer grande coisa conosco. Apenas desvirtuar um pouco a glorificação do nome de Deus, e você já estará fora dos desígnios de Deus. Isso vai fazer com que você não glorifique a Deus. Ele já está feliz. O mal tem propostas tentadoras. As propostas não são terríveis, elas são tentadoras, elas são apaixonantes. Por isso a necessidade de humildade no primeiro momento. Porque ao sermos tentados pelo adversário, ele tem o objetivo de nos derrotar. E ele faz isso com o objetivo de nos devorar. A cena parece de um filme de terror, né? Um leão devorando alguém. Mas esse devorar, às vezes, na presença do pecado, é tão gostoso. Nós nos apaixonamos pela devora de Satanás. Já diziam os humoristas, né? A tentação foi muito, muito grande. Eu não aguentei. Foi tão grande que eu não aguentei. Diante do mundo, querido, a vigilância é a única possibilidade de nós deixarmos Satanás assistindo a nossa glorificação a Deus. E por isso é tão importante cuidarmos de cada detalhe quando nós estamos diante do mundo. Sermos sóbrios, vigilantes, cuidadosos em todos os passos. A tentação e o pecado têm um gosto delicioso na prática, mas ele nos leva para longe de Deus e para longe da glorificação do seu nome. Em terceiro e último lugar, diante do mal, só tem uma possibilidade de você vencer, e diz que nós devemos resistir-lhes firmes na fé. Esse é um recurso que Deus nos deu. Resistir, verso de número 9, firmes na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada por todo o mundo. E o único recurso que nós temos é um presente de Deus.
Dentro da salvação e do universo da salvação, a manifestação da graça de Deus salvadora nos trouxe o Espírito Santo, o recurso de fé, para que nós vivamos aqui na terra. Esse recurso de fé nos faz crer, sentir e fazer. E a única possibilidade de vivermos humildes na presença de Deus e diante do mundo, vencendo as artimanhas de Satanás, é nós nos posicionarmos firmes na fé. O único recurso que nós temos é dado por Deus, é presente de Deus. E se for preciso abandonar tudo que eu tenho de proposta nesse mundo e ficar só com a fé, eu fico só com a fé. Eu não preciso de mais nada para viver aqui na terra, como servo de Deus, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não preciso de mais nada, e tudo que eu tiver, eu considero perda, por amor a Cristo Jesus. Sim, queridos, Deus é sabedoria, capítulo 1, verso 3. Deus é santo, capítulo 1, verso 15. Deus é justo, capítulo 2, verso 23. Deus é poderoso, capítulo 4, verso 19. Deus é salvador, capítulo 1, verso 20. Deus é a nossa esperança. Vivamos com a esperança da glória de Deus. Deus é todo poderoso, tem todo domínio, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Deus é eterno e nos abrirá a porta da eternidade para estarmos para sempre com Ele. Sim, queridos, possivelmente nós tenhamos que passar por sofrimentos, mas Deus não muda. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para a eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, vos há de aperfeiçoar, firmar, glorificar e fundamentar. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.